observar a arte, não apenas como estética, mas como parte da experiência de viver a cidade. Esse é o assunto do programa de hoje. A gente recebe com muito carinho o artista plástico José Guedes. Seja muito bem-vindo ao Conexões Imobiliárias, que já começou. É um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da TV Ceará. Opa. O artista José Guedes celebra mais de 50 anos de carreira. É uma referência nas artes visuais cearenses e um artista de projeção internacional, com exposições que já percorreram diversas partes do mundo. Então, antes de falarmos da relação entre a arte e o mercado imobiliário, é justíssimo a gente até prestar uma homenagem aqui, destacar a sua relevância como artista cearense. Fez seu primeiro desenho aos 3 anos de idade, meu povo, e quando se apropriou de sua própria arte, não parou mais. Mesmo sendo advogado, seguiu sua verdadeira vocação. Quem ganhou no final das contas? Nós cearenses. Apadrinhado pelo amigo Aldemir Martins. Isso foi um privilégio, né? Porque eu conheci o Aldemir na família, né? Porque o Aldemir era o melhor amigo de um primo, né? De uns primos, aliás. Um casado que era primo do outro, né? E primo da gente também. Então, quando eu tinha 12 anos de idade, eu frequentava a casa desses meus primos e o Aldemir, logicamente, também, né? O Aldemir, quando vinha de São Paulo, que ele já mora em São Paulo desde os anos 50, ele ficava hospedado lá. Então, eu mostrei para ele os primeiros desenhos, né, os primeiros conselhos, quer dizer, de uma pessoa de relevância nacional, né, foi ele. Então, era um cara próximo, né, e já era essa pessoa, esse mito cearense, né. Que privilégio. Porque o Aldemir é um dos artistas brasileiros de mais prestígio internacional por uma razão muito simples. Ele ganhou a Bienal de Veneza, sabe? A Bienal de Veneza, na época, era considerado o Oscar das artes. Até hoje ainda é o prêmio mais importante da arte mundial, né? E o Aldemir foi o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio, né? Melhor desenhista na Bienal de Veneza. Então, ele já era uma celebridade. Então, você ter acesso a uma pessoa que, além de tudo isso, além do talento, era uma pessoa muito generosa, né? Era uma pessoa que via um jovem ali, né, inexperiente, e teve uma dedicação grande para facilitar os caminhos. Então a nossa amizade foi desde essa época até quando ele morreu, quer dizer, nós fomos grandes amigos a vida toda, né? O ateliê dele em São Paulo era um lugar que era obrigatório quando ele ia a São Paulo, sabe? Eu me perdia no ateliê dele. Ele tinha uma biblioteca que era considerada a mais completa de arte do Brasil, né? Mais do que a da USP na época, fazendo essa comparação. Então, era uma pessoa culta, era uma pessoa inteligente, talentosa e didática e generosa, né? Então foi muita sorte. E como é que você eterniza o nosso Aldemir Martins até hoje? Bom, o Aldemir está sempre... Hoje a gente está falando do Aldemir, né? Porque foi uma pessoa marcante, até para, por exemplo, para que o mundo conhecesse uma estética muito nacional, né? O Aldemir tinha uma maneira de ver, uma maneira de trabalhar, uma caligrafia que levava o Ceará, o Nordeste e o Brasil para o mundo, sabe? O Ceará para o Nordeste para o Brasil para o mundo. Então, os temas, a maneira as referências, a maneira de traçar, né? Tudo no Aldemir é referência cultural nossa. E tudo no Aldemir é uma referência cultural nossa para o mundo. Então, é uma pessoa que tem que ser sempre lembrada, sempre estudada, sabe? É um conceito, né, de arte que está à nossa disposição e temos que fazer sempre esse resgate, né? Nos deixou há 20 anos. Exato. O cearense, ele... Como é que eu posso dizer? Como é a relação do cearense com a arte, na sua opinião? Bom, o cearense, em várias modalidades de arte, ele sempre se manifestou com muita propriedade, com muita grandeza, né, com muita relevância. Então você vê que na área do cinema nós temos o Cariainus hoje, que sempre está no Festival de Cannes, já ganhou o prêmio no Festival de Cannes. Artistas tem o Aldemir, temos o Sérgio Esmeraldo, temos Bandeira, né, que são artistas de uma relevância nacional
e até internacional, e Leonilson, isso falando uma geração mais passada, né? E da nossa geração também, tem muita gente que está aí ganhando o mundo, né? Levando a nossa cultura para o mundo. Na música tem, em tudo que você falar de arte, o Brasil tem relevância nacional e até internacional. Mas o cearense, ele tem essa consciência? Olha, a arte, a cultura, sempre você acha que não existe essa consciência como deveria ser, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito que eu gosto de dar, esse exemplo. Florinda Bolkan, né? Muita gente não sabe quem é Florinda Bolkan, que ela está viva, já está com mais de 80 anos. A Florinda Bolkan é uma atriz que nasceu em Uruburetama, foi para a Itália, fez mais de 60 filmes na Europa, com os maiores diretores de cinema europeus, né? É uma pessoa que filmes dela ganhou Oscar, uma pessoa que já ganhou os principais prêmios de arte da Itália, por exemplo. E se você fala para uma pessoa de uma geração um pouco abaixo da minha, ninguém sabe quem foi Florinda Bolkan, sabe? Então, às vezes você fala Carmen Miranda, não estou tirando o valor dessas pessoas, né? Sônia Braga, agora, lógico, o Brasil está numa outra relevância, com os artistas chegando cada vez mais lá, né? Com Fernanda Torres, agora Wagner Moura e tal. Mas a Florinda, durante muitos anos, ela era a grande estrela brasileira. E eu diria, com tudo isso que a gente vê hoje, foi a artista brasileira de maior sucesso internacional. Nenhuma dessas que eu citei chegou onde ela chegou, sabe? Aí você pergunta aqui, se você perguntar aqui, porque Florinda Bolkan, muita gente não vai saber nem quem é. Então, o Ceará precisa fazer esses resgates, né? Precisa valorizar o que se tem de bom, de importante, né? Então, isso aí, a sua pergunta. Eu acho que a cultura nunca foi inteiramente valorizada, né? Nunca foi dada à cultura o valor que ela tem, né? Eu não posso me queixar, porque a gente vai traçando nosso caminho, a gente vai, enfim, a gente luta, a gente batalha, a gente vai... como tem um filme agora que fala assim, uma batalha atrás da outra, né? Então, de batalha em batalha, eu cheguei a 53 anos de arte, vivo exclusivamente de arte, nunca pensei, me formei em Direito, porque foi uma negociação que eu fiz com meus pais, né? Olha, você vai ser artista, eu já era artista desde sempre, né? Mas você vai ter que ter um diploma. Então, me formei em Direito, me formei muito bem, foi ótimo ter feito Direito, conheci muita gente importante para a minha cabeça, né? Porque o Direito lhe dá uma informação de mundo, de humanidade, né? Então, que o artista precisa também estar inserido no mundo, né? Sabendo o que é o mundo, que são as pessoas, né? Então, o Direito me deu um embasamento humanista, né? Que isso aí nas minhas militâncias como artista, o artista também é um militante, além de pintar, além de esculpir, além de fazer vídeo e tudo, a gente tem que se posicionar, a gente tem que ter uma postura para a vida, para o mundo, né? Então o Direito foi muito bom também para isso, mas eu nunca fiz nada com Direito, né? O Direito foi fiz o exame de ordem, porque na época minha mulher, não, vamos fazer juntos, fizemos, passei, tenho carteirinha da OAB, né? Mas nunca exerci, né? O corretor de imóveis que se dedica arduamente todos os dias a intermediar relações imobiliárias, transações imobiliárias, por que é importante, de repente, ele investir em conhecimento sobre arte, mais especificamente sobre a arte que o senhor hoje tem que você hoje tem como missão? Olha, eu vou falar um exemplo assim pragmático, né? Por exemplo, é ótimo. Está surgindo um edifício agora em Fortaleza chamado Flora, né? É um edifício que foi a Serrolim com a Mota Machado, projeto do Nasceíça Arquitetos Associados, projeto ambiental da Márcia Cavalcante e jardim do Benedito Abud. Então, estou citando uma equipe que eu passei a integrar essa equipe. Então, vai ser um edifício que vai estar surgindo no Parque do Cocó, já está em construção, e vai ter um painel meu de 150 metros de altura, né? Vai ficar na fachada do prédio e vai ser um marco visual ali do parque, porque quem for ao parque, quem passar por ali vai ver. Então, é importante que o corretor que vai vender isso, ele tenha a noção do que aquilo significa, do que foi inserir um projeto de arte para uma equipe de arquitetos, de tudo isso que eu estou te falando, né? Então, essas pessoas valorizaram o nosso trabalho, né? E certamente o corretor de imóveis também vai valorizar o nosso trabalho. Então, na venda,
isso aí ele vai ter isso pronto no discurso, né? Então, assim, eu acredito, né, que esse tipo de coisa agrega valor ao empreendimento, sabe? Assim como lá tem vários edifícios que tem projeto de escultura, de painéis e tudo, assim, a vida toda eu fiz isso e tenho vários aí em andamento, sabe? A arte, ela pode ajudar a construir a identidade de um condomínio, de uma cidade, de um bairro? Acredito muito nisso, porque a arquitetura, logicamente, casada com a obra de arte, né? Então, é muito bom você fazer um trabalho, quer dizer, às vezes tem leis de incentivo, né, que obrigam que um edifício tenha uma escultura, uma obra de arte e tal. Às vezes isso aí não é muito bem amarrado, então assim, o arquiteto faz um projeto, aí de repente tem que fazer uma coisa com o escultor, às vezes o arquiteto nem sabe disso, né? Então, as coisas casadas, uma coisa valoriza a outra, né? Quando o arquiteto me encomenda um trabalho, propõe um trabalho meu, eu vou discutir com ele aquele projeto. Então, aquele meu trabalho só vai estar pronto para ser executado quando o diálogo se estabelecer com perfeição, né? Então, assim, quando uma coisa valoriza a outra, né? Então, nisso aí é muito importante essa conversa do artista com o arquiteto, que é a grande estrela de um prédio, né? Quer dizer, aquela informação visual, se ele vira um marco visual para a cidade, aquilo ali é uma obra do arquiteto. O arquiteto é a criação do arquiteto. Aqui existe uma lei municipal de 94. Cumprida, né? Nunca foi colocada em prática. Eu, inclusive, discuti essa lei no embrião, sabe? Eu me lembro, a gente se reunia, eu, Roberto Galvão, Sérgio Esmeraldo, na época tinha um vereador, Chico Lopes e tal, a gente organizou tudo e tudo. A coisa avançou, mas parou, né? Então, Essa lei, no caso, determina que obrigatória a colocação de obras de arte em espaços públicos, não é isso? Ou de uso público? É. O que significa na prática para quem está nos assistindo? Não, uso público, por exemplo, um shopping, né? É privado, né? Um shopping é um espaço privativo, mas como ele é de uso público, então ele teria obrigação também. Por exemplo, no caso, um edifício normal não teria essa obrigação, porque um edifício privado, de apartamentos e tudo, não é de uso público, né? Então a lei ela se fixava aí, né? Espaços públicos ou de uso público, né? E como é que acontece essa parceria de um projeto, por exemplo, de um projeto ter uma obra de arte sua? Você é procurado pelo escritório de arquitetura, ou muitas vezes você procura o escritório de arquitetura, ou é demandado? Como é que funciona na prática para os artistas? No meu caso, eu nunca procurei, né? Zero. Assim, nunca cheguei com... eu vi aquele teu prédio, eu estou com uma proposta e tal. Nunca aconteceu isso. Geralmente vem do arquiteto, né? Tem alguns arquitetos que têm afinidade estética, né? Por exemplo, uma escultura minha que agora não vai mais existir, na Beira-Mar, que era no Hotel Seara, né? Era uma escultura em cima do Hotel Seara, ali que você via, passava na Beira-Mar, ela estava lá. Agora vai ser um outro edifício, vai ser demolido e tudo, aí muda. Quer dizer, ela cumpriu o seu tempo, né? Mas aí foi o arquiteto, né? Eu tenho esse espaço, eu quero uma escultura, né? E aconteceu, né? Virou um marco visual ali e tal. E para onde vai a escultura? Não, é uma escultura que ela era fixada na estrutura do prédio. Então não era uma coisa solta que você tira e leva para outro canto, né? Então assim, ali ela passou, ela cumpriu o objetivo dela, né? Agora, enfim, ela pode ser reconstruída em outro lugar, né? Se for o caso, porque o desenho está lá, a autoria é minha, né? Embora ela deixou de pertencer àquele prédio, naquele local, mas é uma escultura que, como ideia, como conceito, como forma, ela está ali, né? Tudo ela pode, ou não, ela pode ter acabado mesmo ali. E a gente pode pensar em reeditar no outro lugar, né? Isso depende de várias conversas, de várias liberações, né? Então, enfim. E uma obra muitas vezes pode fazer parte, como a gente falou, da identidade de um condomínio, ficar marcado mesmo, ter aquele sentimento de pertença, aquela apropriação também por parte. Vamos um exemplo internacional, né? A gente chega em Chicago. Chicago tem um parque que o Anish Kapoor, que é um grande escultor, né? Escultor indiano inglês, um indiano que fez toda a sua carreira na Inglaterra. E é um cara que tem várias esculturas pelo mundo todo em locais assim muito visíveis, né? Então, quem vai a Chicago não deixa de ver o feijão do Anish Kapoor. Então, a escultura em forma de feijão, que é gigantesca, que
é um aço inox que reflete toda a cidade, então é uma experiência visual das mais ricas que eu já tive, sabe? Você está na frente do Feijão, ela reflete os prédios. Você vai para baixo do Feijão, ela tem umas concavidades espelhadas também por conta do metal, né? Que reflete todo mundo que está embaixo. Então cria uma história muito abstrata, surreal, sabe? Então é uma experiência magnífica. Então isso aí marcou Chicago, não foi um lugar, não foi um prédio, né? Então assim, se você pegar Chicago, certamente o Feijão do Anish Kapoor vai aparecer, né? É como se fosse a Torre Eiffel, né? Ali é uma obra de arquitetura, uma obra de arte, mas enfim, é um marco visual que serve para ser uma torre, não é um prédio, não é nada, é uma torre para ser contemplada, né? E também para ser visitada, porque ela tem toda essa estrutura para ser fotografada, né? Muito antes de se chamar alguma coisa de instagramável, né? A Torre Eiffel já era, né? Quer dizer, com vários monumentos pelo mundo. E nem ia ficar não, permanente, era uma estrutura temporária. Foi tão forte. O Eiffel fez um trabalho tão bonito, tão marcante, que ninguém conseguiu tirar mais, né? Então, aqui no Ceará, por exemplo, recentemente eu fiz uma escultura ali no shopping Verde Mall, né? Que é uma árvore metálica, né? É uma abstração de uma árvore. Então virou um espaço instagramável, né? Instagramável. Local, né? E é uma das obras que eu mais gostei de ter feito, uma das obras que eu mais gosto, né? E tá lá, né? Que se você for lá, você vai bate uma fotozinha lá. De vez em quando eu recebo gente, olha aqui, eu tô aqui. Então isso é muito legal, isso dá um desdobramento, né? Dá uma continuidade, é o que a gente faz, né? E fica, né? Aquilo tá ali, né? Espero que sempre. Tem a ver até com a qualidade de vida. Pois é. Você vai inserindo a beleza na sua vida, né? Você vai fazendo parte daquela beleza também, né? A partir do momento que você interage com ela, né? Você se torna partícipe, né? Daquilo ali. Hoje a gente percebe, na orla de Fortaleza principalmente, mas em outros lugares também, região metropolitana, e inclusive essa realidade, ela foi confirmada até por dados do Sindicato da Construção Civil, Sinduscon, recentemente, como o alto padrão aqui em Fortaleza está em evidência. Nesses condomínios, nesses arranha-céus, nesses prédios de milhões, vamos chamar assim, as obras de arte, elas também estão encontrando espaço? Sim. Por exemplo, um caso mais ou menos recente, né? O edifício One, na Beira-Mar, que é um dos mais bonitos, dos mais emblemáticos, né? Dos mais... Bom, eu particularmente tenho, salvo engano, na área, vamos dizer, na área comum, né? Acho que 4 trabalhos. Trabalhos importantes, né? Cada um pensado para um local. Então, assim, tem a vida essa valorização, né? do nosso trabalho, né? Agrega valor ao imóvel? Bom, acredito que sim. E tem outros condomínios que estão surgindo, eu também estou trabalhando em projetos para esses outros, né? Não só eu, né? Nesse caso do Milênio, tem vários artistas muito bons que fizeram parte desse projeto, né? Quer dizer, nessa área comum lá, você pode dizer, né? Tem muita coisa bem significativa que está lá, né? Como é que se pensa em um projeto como esse? Quando você tem contato com a obra, em que momento que você é acionada, que existe aquela conversa de contratação, e a partir daí, como é que os passos eles acontecem? Até a entrega da obra propriamente dita. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, isso que eu te falei, esses projetos de grandes esculturas, né, para fachada de prédio, às vezes isso aí surge no projeto, né? Já na maquete, a divulgação já é com o seu trabalho ali, né? Então é edifício da Moura do Beco, eu tenho vários trabalhos na recepção, escultura e tudo, desde que o prédio ainda estava em construção, que já divulgava a maquete da minha escultura, né? Já passou a ser uma integrante dentro do projeto, desde a parte de vendas, entendeu? Na hora do catálogo eu tenho projetos que já estão praticamente prontos, que para edifício que deve inaugurar daqui a 4, 5 anos, sabe? Mas já está pensado, já está projetado, já está ali, né? E com relação à manutenção dessa obra, existe algo em contrato ou não? Não, a gente primeiro trabalha em material, dependendo do local, que a gente sabe que não vai ter qualquer tipo de problema, né? E ao mesmo tempo o restauro dessas obras não é uma coisa muito complicada, né?
pelo material que a gente usa, às vezes algum desgaste, a coisa é facilmente, né, recuperado. Então isso aí nunca teve muito problema, né? E com relação à arte urbana, que a gente também vem acompanhando, não só aqui na capital cearense, como em outros estados, em São Paulo é uma marca muito forte. Já veio de fora, já foi algo que a gente trouxe da Europa ou dos Estados Unidos, os grandes painéis nos cobros, edifícios. Né? O Cobra, por exemplo, um artista brasileiro, e onde você vai no mundo tem um painel gigante e bem localizado do Cobra, sabe? É impressionante isso. Quer dizer, é uma coisa bonita, uma coisa forte, né? Uma vez eu estava lá em Nova York, fazendo um coupe ali naquela como é que se chama? Que é aquela pista que era um trem lá, na High Line, né? Na High Line de Nova York, são uns 3 quilômetros você andar, que eles fizeram onde era um trilho de trem que saía percorrendo vários galpões, né? De estiva, de várias coisas. Então ali virou todo o edifício da Zaha Hadid, essas coisas todas, fizeram uma urbanização ali. E aí fizeram uma pista a estreitura de um trilho de trem com as suas cercanias. Então você vai do Chelsea, praticamente ele é todo em cima do Chelsea, né? Que é para onde hoje todo mundo está indo em Nova York. Então você anda, você chega num lugar mais central, tem um painel gigante do Cobra, sabe? Aí você vai para outro lugar, tem outro painel gigante. Você chega em Chicago, eu vi uns 4, assim, sabe? Quer dizer, ia para lugares que não eram escondidos, eram lugares que, eu ia, então era um lugar que o turista vai, né? Embora não necessariamente eu estivesse como turista, mas... Então você vê, o cara aconteceu, o cara está no mundo, sabe? Então o mérito dele, um cara super talentoso, um cara que sabe fazer um trabalho relevante para isso, né? Sabe ter um trabalho que é carismático, e é apreciado, é valorizado, né? Acho que tem mais obra do Cobra fora do Brasil do que no Brasil. É um ponto, é algo a se pensar, essa questão do sentimento de pertença. Mas tem no da Brasil, apropriação. Tem relevantes também, tá? É porque ele é do mundo, né? Quer dizer, onde ele vai e tem uma super técnica, super qualidade, sabe? Você pode discordar de uma coisa ou de outra e tal, mas ele é um cara extremamente competente, né? Merece o lugar que está, né? Essas pessoas não chegam aí à toa, né? Sim. Você está gostando da entrevista? A gente vai para um breve intervalo, voltamos já, não sai daí. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a 3ª melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo: presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Voltamos. Como é que a gente pode equilibrar o valor artístico e o valor comercial de uma obra dentro de um empreendimento? Às vezes a gente costuma até ler que não existe, que algumas obras não têm preço realmente. Então, como é que a gente consegue fazer essa conta, equilibrar? Essa pergunta não é muito fácil, né? Mas cada relação, né, de mercado, seja no que a gente está conversando, e seja artista de galeria, artista de museu, tudo tem, existe uma relação comercial que é baseada naquele preço do artista, né? Então, a minha escultura tem um valor, tem um preço, né? Quando o cliente, no caso, um arquiteto ou uma construtora, né, ela me procura, ela já tem uma noção do que custa aquele meu trabalho.
Então, quando ela procura, diz, não, é porque a gente já tem disponibilidade para colocar um trabalho, ou meu, ou de outras pessoas, né? Quer dizer, então isso aí parte muito do valor do artista, do preço de mercado do artista, né? O artista tem um preço, né, de mercado, né? Sim. Sua obra tem uma escultura de tantos metros, custa tanto, né? É uma coisa bem padronizada, isso aí não existe subjetividade, é um valor comercial, daquele produto, né? É um produto. A obra de arte como uma coisa utópica, isso é coisa do século XVIII, né? Então, o artista é um profissional como outro qualquer, paga conta, né? Tem que trabalhar, tem que ter expediente, tem que ter disciplina, né? Ir para o ateliê como quem vai para qualquer outro lugar, né? E tal, tem isso. O artista, ele tem... E isso, além de tudo isso, também tem um preço, tem um valor, né? Tem a metragem, tem. Então a relação parte daí, né? E o que deve ser levado em conta na escolha de uma obra para espaços residenciais ou comerciais? Bom, de uma maneira mais, assim, indireta, que não sei se é tão indireta assim como eu falei no começo, tem que ter um diálogo com a arquitetura, né? Quando é uma obra que vai ser vista junto com o prédio, né? Por exemplo, uma escultura que está na fachada de um prédio, a visão vai ser dos dois ao mesmo tempo, tá? Vira uma coisa só, né? Então, o material, né? Você tem que trabalhar com o material ou aparelhar esse material de forma que funcione. Então, tem limitação, por exemplo, uma escultura em madeira, uma escultura, sei lá, você não vai colocar ao relento, porque certamente aquilo ali vai trabalhar, né? As intempéries vão prejudicar, a não ser que essa seja a proposta do artista, né? Porque, por exemplo, eu estou fazendo agora um projeto para aço cortem, né? O aço cortem é aquele que enferruja e o tempo vai dando uma cor diferente, vai mudando, vai manchando. Então, a ideia é que seja assim, né? Esse trabalho foi pensado para ser assim, para ser mutável, não é aquela... Outras são pinturas automotivas que você trabalha como se estivesse pintando um carro, né? É uma coisa limpa, monocromática, quer dizer, tem uma cor, mais de uma cor, mas assim, aquela cor aplicada que é uma cor, não é a cor do material, é uma cor aplicada em cima de um material. Então tem desde daquele material que você não usa tinta nenhuma, não usa proteção nenhuma, ela própria se protege, ela se autoprotege, né? Como é isso que eu te falei, como tem Amílcar de Castro, você pegar assim, tem Amílcar de Castro tem obra no centro de Berlim, sabe? É uma escultura gigantesca, Amílcar de Castro, de cortem, que está lá enferrujada, mas assim, não destrói, pelo contrário, ela fica cada vez mais rica, que aquele tom do ferrugem, aquilo ali vai ganhando uma textura, né? Uma pictorialidade ali, aquela peça que é pensada para isso também. Então, isso é um mecanismo também que funciona para uma obra pública, né? Então, assim, é legal trabalhar nesse material, que ele é rico e ele é eterno, né? Então, existe arte certa para cada tipo de empreendimento? Não sei, eu não diria isso, porque, assim, às vezes o arquiteto pensa uma coisa e junto com o artista, que não é o que seria certo, não é o que seria o usual, né? Então, às vezes você imagina uma coisa que saiu da caixinha, mas acaba funcionando e acaba virando um parâmetro para outras coisas, né? Então, eu não gosto de trabalhar com coisa assim, uma escultura assim, uma coisa geométrica, minimalista, é uma coisa que vai funcionar, porque eu já sei que funcionou. Não, às vezes você, diante do projeto, você diz, isso pode ser assim, não precisa ser isso, sabe? O arquiteto pode embarcar na sua também, é isso. Então, assim, não existe parâmetro, não existe limite, né? O que existe é que tem que funcionar, sabe? Você pode arriscar, né? Mas contanto que funcione, né? O sucesso está nessa coisa, nessa química aí que de repente vai rolar, que não necessariamente vai inventar roda ou vai tatear em coisas que você já sabe que dá certo, né? Eu, por exemplo, a minha vida toda, 50 e tarará, eu sempre arrisquei, eu sempre fui assim que arriscou, sabe? Ousou. Eu nunca fui refém de mercado, nem de crítica, né? Embora os dois, graças a Deus, assim, eu sempre, de certa forma, deu certo, dentro do possível, né? Sempre tive um respaldo crítico, você vê pelo currículo, as coisas que eu fiz e tal, e um respaldo de mercado que eu vivo, né, do que eu faço. Mas, assim, isso aqui está dando certo. A crítica ele convidou para uma exposição importante na China. Tá bom, aquilo ali deixou de me interessar. Eu sei que
aquilo ali vai ter outro crítico no Japão, outro crítico, enfim, que vai gostar. Se eu perdi interesse por aquilo, não é mais, já escrevi aquele livro, eu parto para outra, sabe? Parto por risco, né? E aí tem coisas que tem mais sucesso do que outras, mas assim, eu acredito que é inerente ao artista, essa coisa de correr risco, né? Senão ele vai ser um artesão, né? Ou então um acadêmico dele próprio, sabe? Eu acho que, por exemplo, pelo menos no meu caso, eu acho que eu só vou parar de ousar, de arriscar, né? Quando eu morrer, sabe? Então até lá eu tô arriscando, eu tô dando a mão à palmatória, né? O rosto à tapa, sabe? Mas contanto que eu faço aquilo que eu acho que é coerente com tudo que eu fiz, né? Ou seja, até ser incoerente, né? Até ser fugir totalmente dos enquadramentos, né? Transcender as questões suscitadas até por mim, sabe? Quando eu comecei como pintor, né? Minha essência, poderia dizer que eu sou pintor em essência, né? Mas muita coisa que eu fiz depois tem a pintura como essência, como princípio, mas transcendeu completamente essas questões da pintura, né? Quando eu parti para a fotografia era uma derivação da pintura, a escultura também, e uma coisa vai derivando, uma coisa vai suscitando outras derivações, né? Então a minha vida toda foi assim, sabe? Se você ver meu livro e tal, ele faz mais ou menos um panorama que você vai entender isso. Tem o texto do livro, é de um crítico lá do Equador, né, que hoje é um dos críticos mais importantes da América Latina, é o diretor da Bienal de Cuenca, que é a segunda Bienal mais importante da América Latina, né? Então o livro, o texto é dele, sabe? Então ele traduz tudo isso que eu estou te falando de uma maneira, vamos dizer, acadêmica, né? De uma maneira de um crítico que é um historiador, sabe? Então o texto ficou muito legal. Até eu passei a entender melhor o meu trabalho depois que eu li o comentário dele, sabe? Porque a gente faz o trabalho e a gente tem a liberdade para fazer. Às vezes, assim, você vai depois entender porque aquilo ali resultou naquilo, sabe? Então, às vezes, o crítico lhe ajuda a entender até como surgiu aquilo e lhe abre portas para que você parta dali e vá para outros lugares, né? Então, a relação com o crítico, para mim, sempre foi assim, né? Não é que aquele cara era um cara consagrado que vai dizer, olha, vai botar aquela fadinha, pronto, você chegou lá, você acertou, isso aqui é legal. Não, é a conversa, é a abertura, é a compreensão, né? Então, a relação foi muito didática. Então, nesse sentido, todos os críticos que passaram pela minha vida foram importantes, né? E todos os galeristas também, sabe? De Inês Fiuza, que foi a minha grande galerista, né? Das maiores que eu tive, né? Que também a vida toda fomos deixando de ter uma relação de trabalho, né? De galerista, artista, e no final da vida dela nós éramos grandes amigos, né? Amigos de toda a família, sabe? A gente tem uma relação muito boa até hoje. Então, assim, vida e arte, né? Eu sempre tentei colocar a vida e a arte juntas, né? Então, quem quiser saber mais sobre a sua arte, sobre as suas obras, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, onde é que pode ter acesso a essas informações, a esse conhecimento? Tem seu livro, né? O livro vai ter agora uma edição que é virtual, né? Que vai ter um link, né? Aí eu acho que aí dá para mais gente ter conhecimento, né? De tudo isso que eu estou te falando. Mas o livro está lá na Casa d'Alva, né? Quem quiser ver. Como é o nome do livro? José Guedes, O Sonho Absoluto. E O Sonho Absoluto. E os projetos em andamento? Já pode adiantar, agora em 2026? 2026, assim, a Casa d'Alva vai se transformar no Instituto José Guedes, né? Vai ter um foco, embora continue tendo exposições temporárias, aquilo que a gente achar que tem a ver, né, para mostrar lá, mas assim, vai ter prioritariamente a minha obra sempre montada, sempre renovada, né, com curadorias diferentes, vai ter um pouco desse meu histórico, quer dizer, você vai como é que eu vou saber mais sobre você? Vai estar lá todos os livros que já foram escritos sobre o meu trabalho, né, enfim, vai ter uma documentação interessante de pesquisa e sempre exposições permanentes, né. Esse ano tem exposição tem na Espanha, tem em Portugal, que são já para esse primeiro semestre, né? E tem Nova York, então assim, mas o foco esse ano
Um vai levantando no Egito não, no Marrocos, tem bom. Vou só lembrando, mas assim, o foco principal vai ser a Casa d'Alva e estabelecer o instituto lá, né? Eu tenho que colocar o pé aqui, né? Porque ano passado eu passei mais tempo fora do que aqui. Então esse ano eu estou determinado a fazer o contrário, sabe? Nem sempre eu consigo, né? Mas assim, o meu objetivo 2026 é colocar o pé aqui, sabe? Vamos cobrar. Obrigada pela entrevista, José Guedes, pela presença aqui no Conexões Imobiliárias, aqui na TV Ceará. Estou sempre disponível. Uma conversa gostosa assim é sempre instigante, né? Sempre boa. Passou rápido, né, meu povo? Eu achei também. Hoje a gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau.